Salve, meu povo! Seja muito bem-vindo ao canal Estude Literatura com o Professor Rod. Hoje nós continuaremos a resolução da prova da Unesp, segunda fase, a prova de língua portuguesa do ano de 2023. No primeiro vídeo dessa série, nós fizemos a correção da prova de língua portuguesa, gramática e interpretação de texto. Nesse segundo vídeo, nós faremos a correção da prova de literatura. Vamos lá, então. Mas, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê seu like também. Ative o sininho para mais notificações e compartilhe também o vídeo para que mais e mais pessoas possam vir a conhecer a literatura e gostar do texto literário. Vamos que vamos, então. Prova da Unesp, literatura, segunda fase para o ano de 2023. Muito bem. A prova de literatura, ela começa aqui na questão de número 7. Vamos lá. Para responder às questões de 7 a 10, leia o capítulo 117 do romance Quincas Borba, de Machado de Assis. Então, aí quem já havia lido a obra para a FUVEST, por exemplo, já conheceria bem a obra. Muito embora não haja tanta necessidade do conhecimento da obra nesse instante para a resolução dessas questões, seria muito bom conhecer, facilitaria muito esse processo. Muito bem, vamos lá. A história do casamento de Maria Benedita é curta. Bom, começamos aí com a personagem da Maria Benedita, prima da Sofia. Sofia casada com o Palha. Aí o casal pilantra que tenta enganar o Rubião, que ficou com o espólio ali do filósofo Quincas Borba, inclusive com o cachorro, também chamado de Quincas Borba, ao qual ele deveria dar seus cuidados, né? Muito bem. E posto Sofia a ache vulgar, vale a pena dizê-la. Fique desde já admitido que, se não fosse a epidemia das Alagoas, talvez não chegasse a haver casamento, donde se conclui que as catástrofes são úteis e até necessárias. Então já sabemos, quando o Machado inicia um processo de escrita como esse, ele está se valendo da ironia, não é? É como, por exemplo, quando ele fala em um conto em que os escravos normalmente não gostavam de apanhar, né? Na verdade, não foi no conto, foi no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nem todos os escravos gostavam de apanhar, de levar pancada. Ninguém gosta de levar pancada. Então, é uma ironia para poder mostrar, então, a cara, a face hipócrita da sociedade do seu tempo. E outro fato interessante, não haveria necessidade de sabê-lo, mas a Sofia, que tenta ali seduzir o Rubião, e consegue, ela também tenta ser uma mulher de bons costumes, uma mulher que segue os parâmetros patriarcais do tempo, enfim, e tenta, na verdade, fazer parte, criar uma associação para ajudar, então, as Alagoas, que nesse momento estavam passando por uma grande crise ali, enfim, né? E ela acaba, então, construindo uma espécie de uma sociedade filantrópica. Então, seria de bom tom neste momento para as mulheres, aí, segundo a sociedade patriarcal do tempo. Sobejam exemplos, mas basta um contozinho que ouvi em criança e que aqui lhes dou em 2 linhas. Era uma vez uma choupana que ardia na estrada, pegando fogo. A dona, um triste molambo de mulher, uma mulher já bastante desgastada. Chorava o seu desastre de perder a casa ali, a poucos passos, sentada no chão. Senão quando, indo a passear, um homem ébrio, um bêbado,
viu o incêndio, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela. É minha, sim, senhor. É tudo que eu possuía neste mundo. Responde, então, o moço à mulher. Dá-me, então, licença que acenda ali o meu charuto? O padre que me contou isto certamente emendou o texto original. Não é preciso estar embriagado para acender um charuto nas misérias alheias. Bom padre Chagas. Chamava-se Chagas. Padre mais que bom, que assim me incutiste por muitos anos essa ideia consoladora de que ninguém, em seu juízo, faz render o mal dos outros, não contando o respeito que aquele bêbado tinha ao princípio da propriedade, a ponto de não acender o charuto sem pedir licença à dona das ruínas. Tudo ideias consoladoras, bom padre Chagas. Muito bem. Essa analogia é feita em relação a Sofia e mostrando, portanto, que a posição filantrópica dela era tão somente para se aparecer, tão somente para se mostrar diante da sociedade e não era nenhuma intenção de bom coração, assim como no contozinho ali, o indivíduo que acaba se aproveitando e acendendo o charuto na casa que ardia em chamas, não é? Então ele foi lá, antes de acender o charuto, ele pediu licença à dona. Então, essa analogia feita pelo Machado serve muito bem como ponto irônico para destacar, então, a maldade humana, essa pretensão machadiana conquistada, que é de mostrar a essência e a aparência dos seres e a hipocrisia da sociedade do seu tempo. Muito bem. A questão de número 7 traz o seguinte: para o narrador, no texto original do contozinho relatado no capítulo, nós temos A. O homem não estava embriagado. B. A mulher não estava chorando. C. A mulher não era proprietária da choupana. D. A choupana não estava em chamas. E E. O homem não fumava charuto. Bom, é interessante nós percebermos que dentro dessa ironia que o Machado de Assis ele cria, nós percebemos então que no contozinho o padre havia feito emendas. O padre havia inventado algumas coisas no conto. Então, dizendo aqui que um homem bêbado chegou até ali e pediu licença para acender o seu charuto nas chamas da casa da mulher que estava ali, um molambo de mulher, como vai dizer o narrador, afirmar o narrador aqui, uma mulher toda desgastada, enfim, já cansada e olhando a única coisa que tinha queimando. Muito bem. Então, muito provavelmente o padre acrescentou o fato de estar bêbado, até porque, ao final desse trecho, o narrador ele mesmo afirma que não é necessário estar bêbado, estar ébrio, para acender charuto nas coisas alheias, no que está queimando, ou seja, se aproveitar dos outros. Então, não é preciso estar fora de si para se aproveitar dos outros, para agir de maneira egocêntrica em relação aos outros, não é? Muito bem. Levando isso em conta e levando o fato, não é, de nós notarmos aqui que o padre ele vai fazer algumas emendas no contozinho, então nós temos aí, né? Era uma triste choupana que ardia na estrada, a dona, um triste molambo de mulher, chorava o seu desastre. Muito bem. Ia a passar, indo a passar por ali, um homem ébrio. Muito bem. Agora, ele vai dizer, aqui embaixo, então, após o diálogo entre o homem e a mulher, que o padre que contou essa história para ele, ou seja, contou essa história para o narrador, certamente emendou o texto original, de forma, então, que ele acrescenta:
não é preciso estar embriagado para acender um charuto nas misérias alheias. Muito bem. Então, esse fato destacado nos faz perceber, então, que muito provavelmente esse homem não estaria de fato bêbado. E nós temos essa alternativa? Temos aqui na A. O homem não estava bêbado. Que era o que queria a Sofia ao criar uma sociedade filantrópica ali, então, para ajudar os alagoanos em um momento de grande crise. Ou seja, ela queria se aproveitar da situação. A questão de número 8 traz o seguinte: no capítulo, o estilo adotado pelo narrador caracteriza-se como sentimental e utópico? Não. Sentimental, não. Até porque o excesso sentimental, o Machado de Assis, nem mesmo na sua primeira fase, ele utilizará. Então, sentimental poderia até, de uma certa forma, estar relacionado à primeira produção literária do Machado de Assis, tida por muitos críticos literários como a produção romântica. Então, nós não temos, não é? E tampouco utópica. Nós temos aí uma visão bem crítica, então, da sociedade brasileira do tempo. Hiperbólico e dramático também não cabe. Aqui há uma crítica que não precisa ser hiperbólica e nem dramática. Talvez o drama apareça aqui no fato de a mulher ter perdido sua casa, no contozinho, mas não há uma hipérbole nesse sentido. Há uma realidade. Ao destacar, então, que as pessoas são interesseiras, que agem em proveito próprio, Machado de Assis está apenas destacando algo que era característico da sociedade do seu tempo. Não está sendo hiperbólico. Digressivo e irônico. Então, quando nós estudamos a obra do Machado de Assis, nós vimos que a digressão é um dos elementos fundamentais aí da obra do Machado. A digressão. A digressão nada mais é do que o momento em que o narrador ele suspende a sua narrativa para acrescentar algum elemento, sobretudo um elemento de caráter metalinguístico, ou então incluir o leitor no seu texto. Então a digressão realmente aparece, e ela aparece justamente no momento em que o contozinho aparece dentro da história da Maria Benedita. Maria Benedita que vai, então, se casar com o pretenso amante da Sofia. Muito bem, tá aí. Mas a Sofia não queria. A Sofia queria que ele se casasse, então, que ela se casasse com o Rubião, não é? Muito bem, devido ao ciúme que ela manifesta em relação ao Antônio Maria. Muito bem. Agora, ironia, ironia faz parte do estilo machadiano, e aí não falta ironia, portanto, nesse texto. Já encontramos a resposta. A digressão, uma das características fundamentais do Machado, que aparece tanto para fazer análise de pontos da narrativa, apontamentos do narrador, um narrador de terceira pessoa, fazendo, portanto, apontamentos. Lembrando que Quincas Borba é narrado em terceira pessoa, então ele vai fazer os seus apontamentos. Aqui a digressão, como também a digressão é utilizada muitas vezes para a inclusão do
leitor no contexto narrativo, com o elemento participativo construtor de sentidos, então, aqui, tá? Muito bem. Então, nós temos aí a importância da digressão para o Machado de Assis. A ironia está presente em todo o relato, né? Nós percebemos isso, então, em todo o relato, o Machado vai se utilizar da ironia para destacar o lado positivo da sociedade do seu tempo. Muito bem, já temos aqui a resposta C. Impessoal e objetivo, não. O narrador ele participa ali, de uma certa forma, da história, né? Então, um narrador de terceira pessoa dando seus pitacos, falando do contozinho. Muito bem, então não há grau de impessoalidade. E objetividade também não, estamos diante do texto literário, o grau de objetividade chega a quase zero. Nunca é zero, mas pode chegar próximo de. Subjetivo e moralizante. Moralizante não condiz com a perspectiva do Machado também, não é? Então, moralizante. O Machado se associa, portanto, à ideia da sátira menipéia, portanto, se associa aos filósofos cínicos. A crítica pelo belo prazer de criticar não tem, portanto, a pretensão de moralizar essa sociedade, mas tecer críticas porque ela merece. E, voltando aqui do impessoal e objetivo, também não, as duas estão completamente aqui erradas, né? Muito bem. A questão de número 9 traz o seguinte: no trecho sobejam exemplos, ou seja, sobram exemplos, mas basta um contozinho que ouvi em criança e que aqui lhes dou em 2 linhas. Primeiro parágrafo: a inclusão do leitor na narrativa pode ser constatada pelo termo basta ouvir aqui lhes ou dou. Bom, a inclusão do leitor é dada, portanto, pelo pronome lhes. Sobejam exemplos, mas basta um contozinho que ouvi em criança e que aqui lhes dou em 2 linhas. Muito bem. Dá o que a quem, então? Dá esse contozinho, né, em 2 linhas para o leitor, que é destacado pelo pronome lhes, que está aqui. Muito bem. Então, já encontramos a resposta. O lhes condiz com a inclusão do leitor na narrativa. Muito bem. Questão de número 10. A história do casamento de Maria Benedita é curta e, posto Sofia ache vulgar, vale a pena dizê-la. Muito bem. Nós temos aqui em destaque no texto, no trecho, então, o posto Sofia ache vulgar, posto Sofia ache vulgar, então o destaque está aqui, muito bem, vale a pena dizê-la, ou seja, a história do casamento de Maria Benedita, que se casa então e vai sofrer nesse casamento com um homem galanteador, conquistador, que tem as suas amantes, enfim, e que tampouco dá atenção para Maria Benedita, prima da Sofia. Muito bem. Então, no contexto em que se insere a oração sublinhada, posto Sofia ache vulgar, expressa a ideia de, bom, nós temos aqui a expressão posto. A expressão posto, ou posto que, é uma expressão de caráter
concessivo. Muito bem. É uma expressão de caráter concessivo. Ou seja, posto que, embora, e condiz com embora. Lembrando aqui que o Vinícius de Moraes sofreu muitas críticas por conta de um posto que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, aparentemente, o Vinícius usou o posto que no sentido do porquê. Foi muito criticado ali pelos grandes gramáticos, seus amigos, inclusive o próprio Aurélio, né? Mas o Vinícius de Moraes, boa praça, saiu muito bem daquilo. E também por ser um texto literário, a liberdade de criação está presente, ele pode utilizar, né, com o sentido que ele bem entenda. No caso aqui, o Machado utiliza com o sentido gramatical norma padrão, não é? Norma culta, como alguns preferem chamar. Então, é isso que vai acontecer. Então, posto Sofia ache vulgar, embora Sofia achasse, então, vulgar. Achasse o que vulgar? A história do casamento da Maria Benedita. Portanto, nós temos aqui uma concessão. Esse posto poderia, ou posto que, né? Poderia ser substituído pelo embora. Então, para a questão de número 10, nós temos aí a alternativa D. Muito bem. Para a questão de número 11, na verdade, para as questões de números 11 e 12, nós temos o prefácio interessantíssimo do Pauliceia Desvairada, texto publicado no ano de 1922. Então tá aí. Para responder as questões 11 e 12, leia alguns trechos do prefácio interessantíssimo de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, obra considerada marco do modernismo brasileiro e publicada originalmente em julho de 1922. Leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. E desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar de uma só vez das teorias avós que bebeu. E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse apresentar orientação moderna que ainda não compreende bem. Não sou futurista, de Marinetti. Disse e repito-o. Tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. A culpa é minha. Sabia da existência do artigo e deixei que saísse. Tal foi o escândalo que desejei a morte do mundo. Era vaidoso, quis sair da obscuridade. Hoje tenho orgulho. Não me pesaria reentrar na obscuridade. Pensei que se discutiriam minhas ideias, que nem são minhas, discutiriam minhas intenções. Um pouco de teoria, acredito que o lirismo, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada. Mário de Andrade, Poesias Completas, aí do ano de 2013. Então, é claro que a Unesp não deixaria de passar, nesses 100 anos de comemoração da Semana de Arte Moderna, trazer então o texto, um dos textos inaugurais do primeiro momento modernista de 1922. Então, um texto aí do Mário de Andrade, contido no Pauliceia Desvairada, o conhecidíssimo prefácio interessantíssimo. Muito bem. A questão 11 traz o seguinte: ao enfatizar o papel do inconsciente na atividade criativa, o prefácio interessantíssimo expõe uma poética que revela afinidades
com a estética. Interessante aí que, na verdade, a questão ela não diz que ela se filia a essa estética, mas diz que, na verdade, ela tem afinidades, ela tem algumas ligações, então, com essa ideia. Muito bem, quando a gente lê o prefácio interessantíssimo, algumas coisas saltam aos olhos, como, por exemplo, aqui quando o Mário de Andrade, ele vai afirmar, nesse prefácio, que quando sente a impulsão lírica, escreve, sem pensar em tudo o que meu inconsciente me grita. Ele vai dizer que ele vai pensar depois, não só para corrigir, mas para asseverar, para, na verdade, justificar aquilo que ele escreveu. Né? Muito bem. Quando ele trata disso aqui, há uma influência que o Mário de Andrade vai carregar, né? Mário carrega a influência de Freud. E a influência de Freud é trabalhada a partir de 1924 pelos surrealistas. Por isso que não se afirma que a obra pertence ao surrealismo. Porque, na verdade, o surrealismo é uma das últimas, se não a última vanguarda europeia. Aí a vanguarda de 1924. Então, a questão, ela deixa muito bem claro que há afinidades do texto do prefácio com essa vanguarda europeia. Ou seja, a vanguarda europeia que depende da questão do inconsciente, do onírico e das ideias freudianas, que é justamente, então, o surrealismo. Então, a obra do Mário já revela afinidades com o que posteriormente será chamado, então, de estética surrealista. Muito bem. Então, para a questão 11, nós temos a alternativa E. Até porque aqui o Mário ele faz questão de dizer que ele não é futurista. Não é futurista de Marinetti. Haja vista que o Marinetti ele tinha certos posicionamentos um tanto quanto aí muito fortes, não é? Enfim, em relação às mulheres, um apoio à guerra, né? Uma certa misoginia, um apoio à guerra, coisas que eram contrárias, então, ao pensamento do Mário de Andrade. E o pior, na verdade, para os modernistas dessa primeira água, desse primeiro momento, é que eles eram conhecidos, antes de serem conhecidos como modernistas, eram conhecidos por futuristas. Enfim, eles tiveram um trabalho enorme para poder se desvincular dessa ligação com o futurismo marinetiano, que mais tarde dará apoio a uma visão fascista, né? Dará apoio ao Benito Mussolini na Itália. Muito bem, o Marinetti dará apoio, então, as ideias do Marinetti servirão ao Benito Mussolini. Muito bem. A questão de número 12, última questão aí, portanto, de literatura, traz o seguinte: Mário de Andrade recorre à metalinguagem, ou seja, a linguagem que se volta para ela mesma, no seguinte trecho: está fundado o desvairismo. Aqui não há uma linguagem falando da própria linguagem, não há um texto falando do próprio texto. Na verdade, ele está dizendo que ele fundou uma ideia, né? Que ele criou uma ideia, ele fundou um movimento, melhor dizendo, né? E que ele criou, portanto, essa ideia. Não me pesaria reentrar na obscuridade. Não, aqui também não tem nada a ver, né? Voltar a ser um anônimo para ele não seria nada pesado agora, nesse momento que ele escreve o prefácio, interessantíssimo, né? Se este prefácio, apesar de interessante, inútil. Bom, ele está escrevendo um prefácio e ele vai falar acerca do próprio prefácio, dizendo que o prefácio é interessante, prefácio interessantíssimo, mas é inútil. Então, aqui um texto que fala sobre o próprio texto,
que o autoanalisa possui características metalinguísticas. Portanto, para a questão 12, nós temos a C. Vejamos a D. Sabia da existência do artigo e deixei que saísse. Não, está apenas fazendo referência ao artigo, mas não está analisando tal artigo. E que sair da obscuridade, também não há metalinguagem nesse caso em tela. Muito bem. Aí, terminada, portanto, a correção da prova de língua portuguesa da Unesp, segunda fase, ano 2023. Agora, tanto gramática e interpretação de texto, quanto literatura. Nós vimos também que para o entendimento gramatical, para o entendimento literário, é importante alguns conhecimentos gramaticais. Nós percebemos que ali, em meio a questões literárias, a textos literários, havia questões que trabalhavam com elementos de caráter gramatical. Então, é importante ter esse conhecimento gramatical para analisar de maneira mais completa o texto literário. Muito bem. Então, nós vamos seguindo aqui e trazendo todos esses detalhes para vocês nesses nossos encontros. Ou seja, revelando como o texto literário ele depende de outros campos do conhecimento para se tornar mais completo. E que a análise do texto literário ela se fundamenta justamente na união desses vários conhecimentos. Muito bem. Agradeço a todos aí, um forte abraço. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixar seu joinha, seu comentário. Um forte abraço a todos e até mais.